Nesse vídeo eu vou te ensinar como construir riqueza rapidamente com exemplos práticos do dia a dia e como a gente pode aplicar todos esses pontos na carreira como investidor. Então fica comigo até o final, onde eu vou passar todos esses pontos por aqui. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Toda semana eu trago 3 conteúdos, 3 vídeos, principalmente para te ajudar na jornada na carreira de investidor, onde eu trago exemplos práticos, simples, fáceis e adaptáveis ao dia a dia do investidor. Eu já deixo o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e fazer parte dessa comunidade. Com certeza vai te ajudar a tomar melhores decisões nos investimentos e principalmente trazer mais rentabilidade para a sua carteira. Esse vídeo vai ser dividido em 2 partes. Primeiro, como que a gente constrói riqueza rapidamente, quais são os pontos em que a gente precisa fazer e depois como que a gente consegue ter uma renda passiva eterna, uma renda passiva todos os meses. Vou trazer um pouco mais desses pontos para a gente iniciar mais a nossa conversa. Então, sem enrolação, esse é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, então fica comigo. Eu tenho certeza que vai te ajudar nos teus investimentos. Para a gente começar aqui, eu trago uma tabela do acúmulo de riqueza ao longo de 25 anos. Alguns exemplos de quanto que a gente precisa aportar e a nossa taxa de retorno, quanto que a gente vai ter de riqueza para a gente construir riqueza rapidamente. Então aqui na tela eu trago o primeiro ponto, é o seguinte: aqui em cima a taxa de retorno, ou seja, quanto que nosso dinheiro vai render ao longo dos anos, começando em 4% aqui até 14% acima da inflação, isso aqui é retorno acima da inflação, e do outro lado eu tenho o investimento mensal, ou seja, quanto que a gente investe mensalmente para nós chegarmos ao nosso valor estimado. Então eu começo aqui com R$250 na linha bem de baixo e chegando até R$3.500. Então o ponto que eu trago é o seguinte: nas linhas mais verdes, em que a gente coloca aqui até nesse ponto aqui, são taxas de retorno em que, ao nós investirmos R$750 por mês durante 25 anos, nós teremos R$1 milhão a uma taxa de retorno de 14% ao ano. Então vamos colocar algum exemplo mais palpável. A gente colocar R$500 por mês em taxa de investimento a uma taxa acima de inflação de 13%. Vamos pegar aqui 13%. Nós teremos R$600 mil depois de 25 anos. R$500 por mês. De novo, R$500 por mês. E à medida que a gente vai aumentando os nossos aportes, há uma tendência muito forte da gente melhorar o nosso retorno. Quando a gente consegue R$1.500 por mês, à medida que a gente vai aumentando as nossas receitas, e eu vou passar mais pontos sobre isso aqui nesse vídeo, há uma taxa de retorno de 10% que a gente pode colocar ativos não tão arriscados na carteira, a gente chega a R$1 milhão. Ou seja, o aporte é extremamente importante, porém o tempo também ele conta muito. A evolução dos juros compostos que eu coloco aqui na tela é algo surreal. Então nós conseguimos construir riqueza rapidamente, conseguimos de verdade, primeiro a gente fazendo aportes ao longo desse tempo e depois alguns exemplos práticos de como que a gente aumenta esse aporte, o que nós precisamos fazer para aumentar esse aporte e investir em bons ativos. Ou seja, um conceito clássico de como nós construímos riqueza são 2 pontos simples, fáceis e práticos que a gente tem que ter sempre no radar. Primeiro é a gente aumentar a diferença entre as nossas receitas e despesas. Não existe mágica, não existe segredo. Imagina se a natureza inventasse a roda todos os dias. Nós teríamos um olho sem ser aqui em outro. Não, a gente não precisa inventar roda. A gente pega as diferenças entre as receitas e despesas. A gente salva essa diferença e a gente aumenta exponencialmente ao longo do tempo. De novo, nós aumentamos exponencialmente ao longo do tempo. Não tem problema nenhum a gente aportar hoje 100, 200, 300 reais. O foco está em aumentar esse aporte ao longo dos anos. E como que a gente aumenta esse aporte? Aqui na tela eu trago um exemplo de como a gente consegue aumentar a nossa renda e economizar mais. Primeiro, aumentar a nossa renda. Isso foi um erro que eu tive por vários e vários anos em que eu focava em gastar menos e não aumentar a minha renda. E quanto antes a gente faz essa virada de chave de aumentar a renda, muda
todo o jogo. Então, 3 pontos aqui. Primeiro, a gente escolher um trabalho bem remunerado. Não tem problema nenhum a gente começar com um trabalho com menor remuneração, desde que a gente procure um trabalho melhor remunerado ao longo dos meses. Depois, nós ganharmos dinheiro com trabalhos paralelos. Aqui está o poder do aporte, ou seja, a gente vai ter grana para investir com os trabalhos paralelos. É aí que vai trazer um poder maior de aporte lá no primeiro slide, lá na primeira figura, para nós aumentarmos o nosso aporte. Consequentemente, ao longo dos anos, a nossa riqueza vai ser construída rapidamente. E por terceiro, a gente pode iniciar um negócio em tempo integral ou parcial. Todos nós podemos iniciar um negócio, todos nós temos qualidades, todos nós temos algo a ensinar ao mundo. Então aqui são 3 pontos de como a gente aumenta a renda e a gente economiza mais. Do outro lado, ao aumentar a nossa renda, a gente tem que alcançar uma alta taxa de crescimento, de retorno nos nossos investimentos. A gente vai ter dinheiro, nós vamos focar em aumentar essa renda e aí chega o questionamento. O que eu faço com essa grana? Onde que eu invisto? O que eu aporto? Qual é o meu risco? Então aqui eu vou trazer 5 opções de como a gente aumenta o nosso retorno nos investimentos por classes de ativos. Então o primeiro é como que a gente faz de 0 a 3% ao ano. Quais são os ativos? E aqui eu detalho 2 em especial, que são a poupança basicamente e os títulos do tesouro que rendem algo acima da inflação. Aqui a gente já traz com 0 a 3% de largada. Peguei o valor, aportei em poupança ou dos piores títulos a gente já sai fazendo 3% acima da inflação. Então, ao alocar em poupança, simplesmente para a gente refletir a inflação ou num título do Tesouro Direto, a gente já sai fazendo de 0 a 3% de retorno no nosso capital. É pouca coisa? É muito pouca coisa, mas é um começo. Mas é a gente entrar no campo, mas é a gente estar preparado para a gente conseguir melhores retornos. E os melhores retornos virão como? Outro ponto, de 3 a 8%. Onde você acha que a gente consegue esse retorno nos investimentos? Primeiro, em ações e em fundos indexados. São 2 formas, claro, tem várias outras, mas isso eu falo em análises alongadas, análises por vários e vários anos. As ações dão um retorno próximo de 8% acima da inflação quando a gente vai olhar a média de mercado. O investidor de longo prazo, em que tem um aporte recorrente, ao investir em ações e fundos indexados, acaba por ter uma rentabilidade próxima de 8% ao ano acima da inflação. Tudo aqui é acima da inflação. Porém, muita gente diz, Kiko, eu quero mais, eu quero fazer mais do que 8%. E aqui a gente chega na categoria de 8 a 12%. Onde que eu invisto para, na média, lembrando, isso aqui é rentabilidade passada, não é garantia de rentabilidade futura, mas onde que eu posso investir para eu conseguir um retorno próximo de 8 a 12% ao ano? Primeiro, a gente pode focar em ações de pagadoras de dividendos com payouts elevados, ou seja, com capacidade comprovada de pagamento de dividendos e que sejam recorrentes. Óbvio que a gente está falando de renda variável, não existe segurança de que a pessoa vai receber 8 a 12%. Porém, ao longo dos anos, na média do mercado, e nós fazendo uma comparação mais alongada, porque você sabe que as minhas análises são mais alongadas, o investidor que investiu em boas ações com alto pagamento de dividendos teve esse retorno. Primeiro ponto aqui. O segundo é a gente investir em mercados emergentes ou ETFs com ações com baixo valuation, ou seja, ações mais baratas com potencial de crescimento. E tem vários exemplos aqui no canal, eu vou deixar uma playlist aqui para vocês dar uma olhada e dentro dessa playlist a gente consegue várias análises de boas ações, bons cases para nós colocarmos na carteira. Por terceiro, a gente pode fazer outras estratégias, lançamento de opções, venda coberta, uma série de outros pontos em que eu não entro muito aqui no canal, mas essas estratégias existem. Então, eu sempre digo, o mercado democrático tem espaço para todo mundo. A gente pode se adequar melhor ao nosso perfil. Eu tô aqui para traçar um pouco mais do que funciona para mim, do que é importante no longo prazo. Porém, as outras estratégias sempre são bem-vindas para você se tá dentro do seu perfil. Então, passei aqui 3 opções para quem procura fazer uma rentabilidade perto de 8 a 12% ao ano. Lembrando, isso aqui é análises mais esticadas de tempo. Mas eu sempre recebo a pergunta, Kiko, se eu quero fazer mais, o que eu preciso para alcançar uma renda ainda maior em uma taxa de crescimento extremamente alta nos meus investimentos? Eu chego na categoria de 12 a 15%. Onde que a gente investiria nesses casos?
Eu traria aqui 2 pontos. Primeiro é Private Equity, ou seja, nós investirmos em empresas e existem várias plataformas em que a gente pode investir um pouco mais. Eu vou deixar na descrição o exemplo de algumas plataformas, só o exemplo informativo, e a gente pode fazer também investimentos diretos de imóveis. Claro que é muito mais difícil, porém existe essa possibilidade. Nós temos essa possibilidade em ação? Com certeza. Temos em fundos? Com certeza. Eu estou falando isso aqui é da média quando a gente analisa o mercado como um todo. Quem quiser rentabilidades acima da inflação, perto de 15% na média, Private Equity, primeiro ponto, e o segundo é a gente investir direto em real estate, imóveis, terrenos, outras formas diretas em relação ao nosso patrimônio. Mas pode ter aquele investidor que quer fazer acima de 15% ao ano. Existe essa possibilidade? Com certeza. Tem muita gente que tem essa rentabilidade? Com certeza. Lembrando que o Warren Buffett, que é um dos maiores investidores de todos os tempos, conseguiu fazer algo próximo de 20% ao ano. Ou seja, não existe mágica. Não existe mágica. Se a gente quiser fazer 15% ao ano, nós temos que estudar, ler, entender, saber a fundo a nossa estratégia, saber onde nós estamos investindo, tomar risco, porque não existe retorno sem risco. Tá tudo bem se a pessoa quiser o parte 1 ou a parte 5. Cada perfil vai dizer, claro que a gente sempre procura a parte 5, a gente fazer 15, 20, 25, olhar bons mercados, boas empresas, dividendos, renda passiva, crescimento. Porém, a gente tem várias e várias maneiras, vários e vários produtos para nós alcançarmos uma alta taxa de crescimento nos nossos investimentos e principalmente trazer mais rentabilidade para a nossa carteira. Pessoal, teu feedback é extremamente importante por aqui. Se esse conteúdo de verdade está te ajudando, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e fazer parte dessa comunidade. Cada vez mais investidores estão vindo com a gente nas análises, nos investimentos, trazendo pontos tanto de Brasil quanto dos Estados Unidos e principalmente te ajudando no dia a dia, exemplos práticos, simples, fáceis e direto ao ponto para a gente cada vez mais melhorar a nossa carteira e principalmente ter rentabilidade nos investimentos, que é o que a gente procura. Então o convite está feito para se inscrever aqui embaixo e receber todo o conteúdo em primeira mão. Mas aí surge a pergunta, Kiko, eu consegui aportar mais, eu melhorei a minha taxa de retorno dos investimentos e aí chega o ponto, como que a gente vai ter renda passiva eterna? Como ter renda passiva eternamente? A gente pode calcular isso, a gente pode medir isso. E como que a gente mede? Aqui na tela eu trago um dado para vocês extremamente importante. Por que isso? Eu trago aqui a taxa de retirada todos os anos. O que eu quero trazer? Vamos lá. Caso a gente tenha um portfólio perto de 100 mil reais e a gente consiga tirar 3% acima da inflação no período, o que eu quero dizer? Nós vamos tirar 3 mil reais do nosso portfólio. Para essas duas categorias, que são as categorias em verde, em que eu grifo aqui, a gente tem taxas de retirada extremamente seguras. 3% acima da inflação, 4% acima da inflação, é extremamente seguro da gente fazer retiradas mensais acima da inflação, lembrando, dentro do nosso portfólio. Nos casos em que eu grifo aqui de 5 a 7%, nós já temos uma probabilidade, alguma chance de nós corroermos o nosso principal, de nós corroermos o nosso portfólio. Ou seja, para o investidor que quer ter renda passiva por vários e vários e vários anos, uma taxa segura de retirada é algo próximo de 4%, se a pessoa for boa de verdade, algo próximo de 5% acima da inflação, para nós não termos problema com o nosso principal. E dessa maneira a gente consegue ter renda passiva eterna. Um cálculo muito simples, fácil e rápido. A gente precisa pegar a inflação do ano e quanto o nosso portfólio rendeu aquele ano e a diferença a gente pode tirar basicamente para nós não corrermos o capital. Então, se a inflação foi 5% e eu tive um retorno naquele ano de 10%, eu posso tirar 10% desse ganho para eu ter renda passiva eternamente. Por isso que quanto mais rentabilidade, quanto mais retorno, mais renda passiva, mais chance de sucesso, mais chance de aporte e mais chance de crescimento. Por isso que eu sempre falo, vamos focar em boas empresas, empresas de qualidade, em que nos tragam rentabilidade por vários e vários anos. Esse é um dos principais pilares, pontos que eu gosto muito de falar aqui. E agora, pontos rápidos. 5 táticas para a gente construir riqueza rapidamente. Primeira delas, a gente pagar nossas dívidas com juros altos. Pontos clássicos, básicos e importantes. A gente não vai conseguir construir riqueza rapidamente se a gente tiver dívidas com juros altos. Ter dívida, primeira coisa, liquida a conta. Vai ser a melhor coisa que você vai fazer no mundo. Segundo, fundo de emergência para liquidez. Pô, nós precisamos ter pelo menos algum fundo de emergência caso ocorra um imprevisto. Algo básico, simples, que nem que a gente comece com 50, 100, 200, 500 mil reais.
vai te ajudar, eu tenho certeza que vai te ajudar, principalmente a ter mais tranquilidade e vai tomar decisões mais racionais, mais assertivas nos investimentos. Então, paga as dívidas, fundo de emergência. Terceiro ponto aqui, vamos cortar impiedosamente os gastos que não lhe servem. Se não te serve, corta. Esse que eu digo. Eu não estou dizendo para cortar tudo, longe disso, mas aquilo que não te serve. E aí a gente entra aqui num ponto chamado autoconhecimento. A gente precisa se conhecer para saber exatamente o que não nos serve. E ao nós termos esse ponto, vai ajudar muito no dia a dia. Quarto ponto, vamos crescer receita, vamos crescer renda, vamos procurar trabalhos paralelos, vamos entender como que a gente pode crescer dentro do nosso trabalho ou mesmo em pontos paralelos, crescimento de receita. Isso vai te ajudar muito a construir riqueza rapidamente. E para a gente finalizar, investir. Investir. Nem que a gente comece com pouquíssimo, 10, 15, 20, 50, o que for. Vamos começar a investir. 5 táticas, 5 pontos rápidos, práticos e que vão te ajudar no dia a dia para os investimentos. Então, para quem ficou até o final, já deixa o convite para me mandar uma mensagem no Instagram, fala lá que veio desse vídeo e aí a gente pode falar um pouco mais sobre como eu posso te ajudar a construir riqueza rapidamente, principalmente olhando fundamentos, rentabilidade, margens para a gente achar boas empresas no longo prazo. Se esse conteúdo te ajudou de verdade mesmo, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e ativar o sininho. Cada vez mais gente entrando na comunidade, recebendo as análises, melhorando a sua rentabilidade, melhorando a sua carteira, melhorando seus investimentos. Eu espero muito que esse conteúdo tenha te ajudado. Se te ajudou, já deixa o convite para se inscrever aqui embaixo no canal e receber tudo em primeira mão. Te espero no próximo vídeo e até mais.